no Brasil. Ok? Por exemplo, incentivos à exportação, tá aqui dentro, porque uma outra constatação, na indústria de componentes eletrônicos, para você atrair, né, investimentos novos, o investidor basicamente vai ter que, necessariamente, para viabilizar o seu investimento, ter duas variáveis bastante importantes. Ele vai ter que ter uma demanda no mercado interno e ele tem que ter, digamos assim, ele vai mirar, né, o exportador, tem um potencial exportador. Ele vai investir aqui para produzir produtos e vai ter investimentos que vão mudar o cenário da indústria eletrônica local, se essas duas condições forem satisfeitas. Eu acho que a probabilidade de um investimento aterrar aqui e criar raízes deriva dessas duas variáveis. Primeiro, uma demanda interna expressiva para alavancar o início e um potencial exportador grande. E aí o Brasil perde, né, na sua matriz, fazendo uma análise da matriz de SWOT da nossa indústria, vai ficar muito claro que nós perdemos para todos os outros países, né, importantes nessa área, em termos da micrologística de importação e exportação, que é, no Brasil, um impedimento fantástico para você fazer importação e exportação eficiente. Tá? Então, incentivos à exportação, uma visão integrada de P&D. O Brasil não tem uma agenda estratégica de P&D enunciada. Existem cerca de 700 milhões de reais de declaração de P&D pelas empresas incentivadas. Tá? Esses investimentos que as empresas fazem são totalmente pulverizados. Não tem uma aliança, não tem uma agenda estratégica de inovação. Ele é puramente, que eu chamaria, eventual e casuístico. Não muda o cenário de inovação no Brasil, esses 700, 800 milhões de reais que todo ano essas 350 empresas, mais ou menos incentivadas pela informática, declaram para o governo. Então não existe aqui uma visão integrada do P&D. É preciso combinar instrumentos de financiamento nas empresas de base tecnológica, que vão desde o Angel Capital, a subvenção. Isso aqui são instrumentos que eu elenquei aqui, que são incentivos, certo? Que seriam focados em áreas estratégicas, né? Mudanças tecnológicas precisam ser visualizadas quando você faz regulação e quando você faz a coordenação e quando você faz a política de incentivos. Você precisa ter claramente, né, uma visão integrada de como é que é feito, como é que é a dinâmica tecnológica dessa indústria. Para fazer um instrumento de incentivos, de regulação e de coordenação setorial, você precisa ter essa visão da dinâmica de pesquisa e desenvolvimento nesse setor, que é muito complexa. Claro, você precisa ter gente, capacitação de recursos humanos e ter centros de P&D industriais. O que o Brasil não tem é centro de P&D industrial. Ok? Esse é um outro diagnóstico, eu escrevi isso no meu estudo de forma muito clara, tá? E é uma recomendação muito clara. O Brasil não tem centros de pesquisa e desenvolvimento industriais, que tem um estatuto de gestão privada, que tem uma agenda setorial intercompany, tá? E que centros desse tipo estão na raiz do dinamismo de inovação em países como Japão, Taiwan, Coreia, que todos eles têm. E o Brasil não tem. E uma instituição pública, como diversas que nós temos no Brasil, não consegue ser porque existem amarras nos setores públicos que impedem, né, criar essa relação de confiança entre o investidor e o centro de P&D, porque eles não controlam a agenda e há muita, digamos assim, autarquização nessas áreas. Bom, o estudo falou sobre equipamentos de telecomunicação, eletrônica de consumo e utilidades, e aqui está o universo de empresas que nós estudamos. Tá? Não, eu estou dizendo o seguinte, que como no Brasil os centros de P&D, na sua maioria, são públicos ou são centros de P&D de grandes estatais, né, ou que foram estatais no passado, como a Telebrás, que tem um grande centro, ou que já foi estatal e hoje é uma fundação, ou do sistema Eletrobras, ou da própria Petrobras. Tá? Esses centros conseguem fazer coordenação estratégica de P&D. Tá? Porque, por exemplo, tem uma empresa governando a cadeia, no caso do petróleo e gás, é a Petrobras que governa a cadeia. Na indústria eletrônica no Brasil, não existe comando na cadeia, porque essa indústria é globalizada, produz por padrões globais, os produtos são globais, e, portanto, você não tem uma agenda estratégica enraizada no Brasil. Por isso que ninguém dessas empresas diz, eu preciso ter um centro de P&D industrial aqui no Brasil. Nenhuma das incumbentes, grandes produtoras, grandes montadoras, diz isso. Eles estão satisfeitos com a divisão internacional do trabalho do jeito que existe hoje. Então o Brasil tem que criar
e chamar atores que estejam interessados em construir grandes empresas transnacionais, empresas locais e centros de P&D públicos, numa parceria, num modelo institucional que não existe. E eu falo isso com conhecimento de causa. Tá? Porque na minha universidade eu tenho projetos com empresas e eu sei que, à medida que o discurso de apoio à inovação aumentou nos últimos 10 anos nessa taxa, certo? A dificuldade de entraves burocráticos para fazer a interação externa no centro público aumentaram a uma taxa 10 vezes maior. Ok, qual é o universo de empresas que nós temos no Brasil mapeados? Na área de fabricação de material básico, 326 empresas, produtoras de bens de eletrônica de consumo e utilidades domésticas, 800, equipamentos de telecom é mais concentrado e bens de informática e automação, 400. São um universo de quase 2.000 empresas produtoras, tá, que tem uma receita líquida de vendas, né, pelos dados da PIA de 2006, de cerca de 60 bilhões de reais. Tá? O que está em linha com aqueles 40 bilhões de dólares do porte da indústria eletrônica. Aqui no framework, né, no framework estrutural, conceitual do estudo PIB, um subsistema industrial envolve também outras atividades. Na área de informática e automação envolve empresas de engenharia de automação, envolve empresas que dão suporte à manutenção de equipamentos de informática e automação. Há um conceito de sistema industrial que não é exatamente só a empresa que faz o bem, mas é toda a cadeia, todas as empresas que estão na cadeia ligadas àquele bem. Inclusive o seu projeto, inclusive a sua manutenção e o serviço desse equipamento. Tá? Então esse é um universo de cerca de 2.000 empresas. Okay? Me foi pedido que focasse mais em componentes eletrônicos, isso teria que ser uma nova palestra, já que nós estamos chegando ao final desta. E eu poderia falar, então, logo após alguma pausa aqui, sobre as conclusões para a indústria de componentes eletrônicos e as recomendações específicas para ela. Então, eu vou ter que pular e ir para as conclusões, que nós já estamos chegando ao final. Tá? E no que diz respeito às propostas que eu elenquei aqui para a indústria de bens de informática, eu elenquei aperfeiçoar a lei de informática, introduzir o conceito de PPB na cadeia, introduzir o conceito de processo produtivo de engenharia avançado, tá? E incentivar a engenharia local, ou seja, fazer design de produto e de componente no Brasil. Isso vai ser crucial para mudar o cenário. Aqui tem uma análise sobre as medidas da última política, da última fase da política industrial, chamada Política de Desenvolvimento Produtivo, que vigiu de 2008 a 2011, né? E quais são as metas que foram colocadas e quais foram alcançadas na execução dessa política. É uma outra parte da apresentação que eu não pude cobrir. E eu me encaminho, então, para as conclusões. Tá? Aqui tem um perfil que eu chamei de desejável da indústria eletrônica no Brasil, depois eu discuto isso com vocês. Tá? Eu agrupei as empresas de eletrônica no Brasil em 3 grupos, do Tier 1, Tier 2 e Tier 3, são 3 grupos, na verdade. Tá? O ecossistema da indústria eletrônica precisa ter empresas inovadoras nos três grupos. Tá? Aqui está um perfil digamos assim, de políticas que seriam determinantes para transformar essa indústria e qual seria o efeito na competitividade dessa indústria. Não vai dar tempo de discutir isso aí, mas está no documento que está disponível na rede. Tá? E eu queria oferecer como conclusões aqui a possibilidade de vocês levarem para casa algumas ideias chaves. Primeira ideia, convergência tecnológica torna a competição muito acirrada nessa área. Você tem que ter uma estratégia e política setorial para combinar com o setor de TICs, em lato senso, inclusive, a área de serviços, né, de comunicação, que na área de bens de telecomunicações é essencial, né, quer dizer que o setor de serviços é que gera demanda para alguns segmentos, então tem que combinar com as políticas setoriais para o setor de TIC. No Brasil, a baixa taxa de inovação é fator limitante para essa indústria, né, uma indústria que tem um padrão de inovação muito rápida no mundo inteiro. As barreiras de entrada para esse mercado, né, na indústria eletrônica, de componentes sofisticados, elas aumentam com o tempo. O cenário de continuidade na indústria brasileira de eletrônica é meio que inevitável se você não adotar políticas adicionais em relação àquelas que estão colocadas. Por exemplo, está claro e evidenciado por todos os estudos que eu conheço e que eu fiz, de que, por exemplo, a lei de informática é um instrumento insuficiente para alavancar a inovação na indústria de bens de TIC. Ponto. E olha que esse incentivo é exatamente para quem produz bens de TIC. Tá? E não está sendo usado para mudar esse cenário. A indústria montadora veio para ficar, tá? Ela é importante que aqui fique, os instrumentos de incentivo a ela devem permanecer, tá? Mas nós precisamos de algo mais do que ela. Tá?
e a implementar novas políticas setoriais que eu posso discutir na segunda etapa dessa apresentação. Elas devem ser implementadas, né, ao longo, e seguidas, adaptadas e implementadas de forma absolutamente consistente, coerente no tempo, com rápida adaptação. Essas novas políticas setoriais que eu estou propondo, elas têm que ser implementadas na próxima década, se nós não quisermos que o cenário de continuidade permaneça. O que é o cenário de continuidade? É uma indústria eletrônica que seria basicamente em torno de 2%, o faturamento seria 2% 2 a 2,5% do PIB, e que teria uma participação de penetração de importações que chegaria, né, no seu todo na faixa de 35%, 30% a 35%. Esse seria o cenário de continuidade, e tudo fica como é antes, e esse setor responderia por cerca de 2% do PIB, nós teríamos que gastar com importações. Esse é um cenário de continuidade. Se nós quisermos mudar isso aí, para ter pelo menos um déficit de 1% do PIB, e ter uma indústria de eletrônica que responda por 5% do PIB, em termos de faturamento, nós precisamos de novas políticas, que eu estou disposto a discutir com vocês na fase de perguntas e respostas, que eu me disponho, então, a gente discutir agora abertamente. Aqui estão os sites do documento de 120 páginas do projeto PIB, que tem o texto que foi feito em colaboração com 3 outros economistas, dos 4 coautores eu sou o único engenheiro, então, enfim, outros colegas que estudaram outros setores, e aqui está o endereço da minha página na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho. Obrigado e bom dia a todos. A gente continua agora. Bom, teve essa conclusão, duas possibilidades. Nós continuamos a discussão com perguntas agora, e eu estou disposto a, se vocês quiserem fazer um pequeno intervalo, ou sem nenhum intervalo durante as perguntas, endereçar algumas coisas específicas sobre a área de componentes eletrônicos, tá? Que é esse estudo mais recente que eu fiz, que é 1/4 do estudo que eu apresentei hoje, mas é um estudo mais recente que eu fiz de propostas de políticas setoriais, tá? Que é importante a gente discutir.